governo admite possibilidade de comprar combustível russo. Moçambique quer reforçar relações diplomáticas com Israel e pondera abrir uma embaixada. O município de Maputo vai investir 100 milhões de dólares para reorganizar bairros informais. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Presidente da República diz que não percebe por que razão a Total ainda não retomou as atividades em Cabo Delgado. Filipe News diz que houve melhoria significativa das condições de segurança no distrito de Palma. O Presidente da República falava na tarde de hoje no encontro com empresários na cidade de Maputo. Esta é uma notícia por acompanhar ao longo deste jornal. Por agora, Moçambique é sensível à causa da Palestina, mas o governo salienta que são importantes as relações com o Israel. O executivo admite mesmo a possibilidade de abrir uma embaixada naquele país. O governo decidiu esta quarta-feira quebrar o silêncio e responder à polêmica em torno da aproximação em relação a Israel. Em resposta, o executivo diz não ser verdade que as relações diplomáticas com aquele país sejam recentes, como indica a carta da Associação de Amizade e Solidariedade com a Palestina. Nós não estabelecemos em 2022 as relações diplomáticas. As relações diplomáticas com o Estado de Israel estão há quase há 30 anos. Portanto, aquilo que aconteceu em julho foi a acreditação do embaixador que é residente na República de Angola. O Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que, fruto desta cooperação, Moçambique já beneficiou de apoio diverso. Israel tem apoiado, em particular, o setor da saúde. Quando houve cheias em 2000 e 2001, Israel mandou médicos para apoiar Moçambique, sobretudo nas províncias da Zambésia, Tete e Sofala, nessa altura. E também enviou medicamentos para Moçambique, quando das cheias, e também disponibilizou um fundo para a construção de um hospital em Jangamo. Nós identificamos algumas áreas de cooperação com Israel, muito em particular na área da agricultura, ciência e tecnologia. Face a isso, o executivo não fecha a porta à possibilidade de instalar uma embaixada naquele país. Apesar da aproximação em relação a Israel, Moçambique diz que defende a causa da Palestina. Tanto Israel como Moçambique têm os seus cônsules honorários. Portanto, Israel, para além do embaixador que é acreditado em Angola, tem um cônsul honorário que está baseado em Moçambique desde 2020. E Moçambique tem um cônsul honorário em Tel Aviv, portanto, que está lá baseado. Nós ainda não temos embaixador, como sabe, a abertura de uma embaixada é custoso. Portanto, nós estamos a estabelecer missões diplomáticas e consulares de forma faseada. Em nenhum momento foi posta em causa as relações entre Moçambique e a Palestina. Em nenhum momento. A solidariedade, o espírito de solidariedade está estabelecido na Constituição da República de Moçambique, está no âmbito da política externa da República de Moçambique e nós temos sido coerentes neste âmbito. Tanto aqui como quando há debates sobre essa questão, Moçambique tem sido coerente o apoio em relação à Palestina. E o país, ou seja, a Organização Nacional dos Professores, reagiu hoje aos erros ortográficos de conteúdo e de cálculo nas provas da 5ª, 6ª, 7ª e 9ª classes em Maputo e na província da Zambésia. Os professores reconhecem o problema, mas dizem que há uma intenção de denigrir a classe e desvalorizar o seu trabalho.
A Organização Nacional dos Professores reagiu esta quinta-feira aos erros ortográficos de conteúdo e de cálculo nas provas trimestrais da quinta, sexta, sétima e nona classes nas províncias de Maputo e da Zambésia. A organização defendeu-se nos seguintes termos. Então é preciso as pessoas reconhecer que cada um que trabalha comete erros. E aquele que não trabalha não tem erros. A missão dele é apenas criticar, recolher o errado para postar. É este caso. E por que não faz o contrário? Louvar o trabalho que o professor está a fazer na escola, em condições difíceis que ele trabalha. Então não consegue ver a condição do professor e ajudar. Teodório Miudumbi considera que o erro foi cometido por quem devia fazer a verificação final das provas, mas há pessoas com a intenção de manchar a classe. Estes testes, a pessoa que pegou e postou, já encontrou que as partes erradas já estão sublinhadas. Significa, pegou rascunhos de guias de correções e quem, portanto, circundou é a pessoa responsável que vê, não, isso está errado, para o próprio grupo responsável para poder corrigir. E acredito que isso não vai ter nenhum impacto negativo na correção desses testes. As provas em curso no país marcam o fim do segundo trimestre do presente ano letivo, devendo os alunos ir de férias depois da próxima semana. Retomamos a notícia de destaque deste jornal. O presidente da República diz que não percebe por que razão a Total ainda não retomou as suas atividades em Cabo Delgado. Filipe Nussi diz que houve melhoria significativa das condições de segurança no distrito de Palma. O chefe de Estado falava hoje em Maputo no encontro com empresários. De forma tímida, a população estão lá, as empresas têm que começar a pensar nisto. Ainda ontem estive a falar com o presidente Paulo Kagame, a dizer que o trabalho está sendo feito, está a ser feito, e por que não, as empresas não voltam? Se recordarem bem, na altura que saíram, por exemplo, de Palma, era um momento, ainda havia atos de terrorismo nas outras zonas e ao redor, mas nunca se saiu, as pessoas estiveram a trabalhar. E a segurança que está agora é relativamente melhor do que quando havia ou ainda trabalhavam antes do ataque final. E temos que começar a ter na mente que atos como esses não terminam, não estão a terminar nos Estados Unidos, não terminam na Inglaterra, não terminam na França, não terminam na Itália, em todo o mundo, mas a vida não para. Então, se calhar devolver o movimento produtivo ou empresarial é um sinal também de que até pressionar a própria segurança do Estado relativamente à segurança do país, relativamente aos projetos industriais em curso. Mas fiquem atentos, acompanhem como estão. Eu tenho informações de algumas empresas que estão a voltar. E os que estão a voltar cedo estão a ter alguma vantagem, porque o mercado encontra, sobretudo aqueles da área de comércio, né? Perguntou se, em caso de Total não avançar, qual o impacto social? Evidentemente que existe, porque já tinha começado, né? E até nós nunca chegamos a pensar que se o Total não volta. E da conversa que tenho tido com o CEO, o Sr. Patrick, nunca inventou essa possibilidade de não voltar. Quando muito pressiona para que o Estado faça a sua parte, que é devolver a segurança, a tranquilidade, e a própria empresa Total, eu acredito que vocês também vão fazer o mesmo, tem estado a dar a sua contribuição para o mais rápido possível a situação se estabilizar, apoiando a juventude através de formação, prepará-los para os próximos momentos. Então, não temos tido essa pergunta na cabeça, nós mesmos não nos fazemos em caso não voltar, mas bem, em caso não voltar, o gás está lá, e há quem explora, quem pode explorar também, não é um produto que quando um não volta, então desaparece, não é assim. Mas nós não temos pensado na negativa, como às vezes pode isso ficar
a se pensar. O governo não descarta a possibilidade de comprar combustível russo. O ministro dos Recursos Minerais e Energia diz que Moçambique vai analisar a viabilidade da proposta feita pelo embaixador russo em Maputo. Decisão bastante correta. Há uma semana, o embaixador da Rússia, país envolvido na guerra com a Ucrânia, mostrou o interesse da sua nação em vender combustíveis para Moçambique a preços mais baixos. Basta que compre em rublo, sua moeda. Nesta quinta-feira, o ministro dos Recursos Minerais reagiu à pretensão sem descartar a possibilidade de o negócio avançar, o que pode reduzir os preços sufocantes a nível nacional. Como sabe, nós vivemos um momento peculiar em que, devido a vários fatores, devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, há impactos que têm atingido todo o mundo. E particularmente nos últimos tempos temos assistido a um aproximar de posições que talvez providencie, portanto, combustível a partir, como fizeram referência aqui, da oferta, portanto, da Rússia. E naturalmente, se há essa oferta, estou certo de que nós vamos verificar e estudar a viabilidade, portanto, dessa oferta. Se houver viabilidade, com certeza que será adquirida. Em relação a novas mexidas dos preços de combustíveis a nível nacional, Carlos Zacarias diz haver possibilidade de aumentos, mas tudo depende do mercado internacional. Relativamente à mexida nos preços combustíveis, tem a ver com fatores como, portanto, a sua variação no mercado internacional e, naturalmente, se, portanto, essa variação for acima do nível pré-definido, aí, portanto, poderá haver lugar a uma mexida, portanto, nos preços de combustível. Se houver, portanto, mexidas em termos de subida ou descida dos preços, naturalmente que isso, num período pré-determinado, terá consequências aqui no país. O ministro falava à margem do 7º Conselho Coordenador do Ministério dos Recursos Minerais e Energia. E os resultados do 6º concurso de pesquisa e produção de recursos naturais vão ser conhecidos em novembro deste ano. O anúncio foi feito pelo ministro dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias. O núcleo duro do Ministério dos Recursos está em Bilene, província de Gaza, para avaliar o desempenho do setor. Fazem parte da reunião diretores, membros do Conselho Consultivo, presidentes de Conselho de Administração de Empresas do setor, entre outras personalidades. Na abertura do encontro, o ministro dos Recursos Minerais e Energia reiterou que os resultados do 6º concurso de concessão de novas áreas para a pesquisa e produção de hidrocarbonetos serão publicados ainda este ano, em novembro, segundo prevê o Instituto Nacional de Petróleos. O presente ano deve ser marcado, entre outros, pelo início, pela primeira vez em Moçambique, da produção e exportação de gás natural liquefeito através do projeto Coral Sul Floating LNG, bem como pelo fecho do 6º concurso para novas áreas de pesquisa de hidrocarbonetos, o que adiciona maior sentido de responsabilidade e necessária reflexão sobre a tão almejada transição energética. Na área de Minas, Carlos Zacarias mostra-se preocupado com o contrabando de recursos no país. A promoção de cooperativas no âmbito de mineração artesanal e de pequena escala, o aprimoramento do combate ao garimpo ilegal e ao contrabando de minerais devem merecer respostas e soluções cada vez mais efetivas para que possamos colocar os recursos minerais ao benefício dos moçambicanos. O Conselho Coordenador do Ministério dos Recursos Minerais e Energia termina nesta sexta-feira. O primeiro-ministro Adriano Maliano defende que os países da África Austral devem tomar medidas concertadas para proteger a floresta de Miombo. Este tipo de floresta corre o risco de desaparecer. Esta é parte da floresta de Miombo de Moçambique.
Este tipo de floresta cobre cerca de 1,9 milhões de quilômetros quadrados na SADC e ocorre em 7 países, nomeadamente Angola, República Democrática do Congo, Zâmbia, Zimbábue, Malawi, Tanzânia e Moçambique. Devido à ação humana, estas áreas correm o risco de desaparecer. As ações humanas ligadas à exploração insustentável dos recursos, incluindo o uso inapropriado dos solos e a prática da agricultura degradativa e poluidora, constitui uma ameaça real ao ecossistema da floresta de Miombo. É assim que consideramos que a realização desta conferência constitui uma plataforma que nos permitirá identificar ações conjuntas, coordenadas, integradas de gestão e conservação da floresta de Miombo e de proteção da bacia do rio Zambeze. Para travar o uso insustentável destas florestas, ricas em variedades de espécies e produtos não madeireiros, representantes de países da região estão em Maputo para harmonizar estratégias de proteção. Beneficia em termos socioeconômicos de forma direta ou indireta a cerca de 300 milhões de pessoas através de exploração de recursos minerais, florestais, agrícolas, pesqueiros, energéticos, turísticos, dentre outros. É de extrema importância para a proteção do meio ambiente, tendo em conta que é um dos maiores ecossistemas de florestas tropicais a nível da África e do mundo, constituindo deste modo uma fonte de biodiversidade e da regulação do clima. A ministra do Ambiente falou dos ganhos que sairão da primeira conferência. Esperamos com esta conferência que seja institucionalizado este grupo do Miombo, que é constituído por especialistas não só do nosso país, da academia, também de outras instituições dos diversos países, e criarmos aqui um comitê que possa de alguma forma reavaliar os níveis e os volumes de floresta de Miombo que nós temos no nosso território, considerando que os dados que nós temos a usar até este momento são de 2017 para baixo. É preciso que se atualize para termos a certeza desta extensão da área que esta floresta ocupa no nosso território. De salientar que em Moçambique, a floresta de Miombo representa cerca de 2/3 da cobertura florestal total e se estende desde o norte de Gaza, Inhambane, até ao rio Rovuma. A conferência tem duração de 2 dias. O município de Maputo vai investir 100 milhões de dólares para reorganizar 20 bairros informais. Trata-se de um projeto inserido no plano de transformação urbana da capital do país. Ruas de difícil acesso, construções desordenadas, são os problemas que caracterizam os assentamentos informais na cidade de Maputo. Cenários que Maria Fazenda, residente no bairro Luís Cabral há mais de 20 anos, conhece bem as consequências. Daí para lá está muito apertado. Por exemplo, quando alguém mora para tirar, é muito difícil. Quando chove também toda a água que vem de lá de cima passa daqui, quase todo o lixo que vem de lá de cima passa daqui. Para responder às preocupações, o Conselho Municipal de Maputo lançou esta quinta-feira o projeto de requalificação de 20 bairros da cidade. Nós vamos fazer a infraestruturação em todos os aspectos ligados a vias de acesso, abastecimento de água, a iluminação pública, energia em geral, o saneamento do meio, etc. E as pessoas sentirem que efetivamente aquele espaço lhes pertence e é ali onde efetivamente devem investir. Na primeira fase, o reordenamento vai abranger os bairros Luís Cabral, Mavalane A, Mavalane B, Aeroporto A e Unidade 7. Não vamos completar o município todo, como sabem, cerca de 70% do nosso território é caracterizado por assentamentos informais. Foram priorizados os primeiros 20 bairros. A expectativa é que, à medida que vamos implementando, o próprio programa vai gerar receita.
Para facilitar o processo, o município iniciou a distribuição de direitos de uso e aproveitamento de terra. Alguém pode ter carro, mas tem que deixar fora de casa, ou arranja um parque para passar a pagar. Abrir o caminho, né? Para poder estar mais largo, para podermos aquilo que nós necessitamos de fazer, para podermos fazer com a vontade. O reordenamento territorial nos assentamentos informais irá abranger 60 mil famílias e serão investidos 100 milhões de dólares. 2 valas de drenagem vão ser reabilitadas na cidade de Beira e será construída uma bacia de retenção da água da chuva. As obras começam no final do próximo ano. O financiamento é do Banco Mundial. É uma iniciativa que visa minimizar o impacto das inundações que ocorrem com mais frequência e cada vez mais devastadoras devido às mudanças climáticas. A segunda fase, que abrangerá mais 2 valas de drenagem dos bairros de Mataquane, Macurungo, Macuti e Xota, também com a ampliação destas valas, arrancará em finais do próximo ano. Para a concretização da iniciativa, arrancou há cerca de 2 meses o estudo ambiental e nesta quinta-feira o município, dono da iniciativa e vários parceiros, com destaque o Ministério das Obras Públicas, iniciaram a auscultação pública da iniciativa. O que eu estou a pedir, nesse momento, quando está na parte de fazer este trabalho, tem que entrar nos quarteirão, porque há outras valas, outros moradores também começam a tapar aquelas valas que vão a drenar na drenagem pública. Nós vamos dar também o apoio que as coisas andem. Mesmo aqueles que sabem que têm casas perto das valas de drenagem, vamos sensibilizar de modo que eles tentam retirar as casas, que o trabalho seja online. O projeto está bem-vindo ao nosso bairro e o nosso bairro precisava desses projetos. Temos visto quando há cheias, temos passado mal mesmo. Esta auscultação pública vai culminar com a emissão de licença ambiental do projeto. Nesta segunda fase, será igualmente construída uma outra bacia de retenção. Assim vamos ter a cidade protegida com 2 unidades de controle de comportas e que nos vai proteger quando tivermos grandes problemas de água dentro da cidade. O estudo de viabilidade do projeto poderá estar pronto até finais deste ano e o concurso público será lançado em meados do próximo ano e as obras poderão arrancar em finais ainda de 2023 ou princípios de 2024. Neste momento, a maior preocupação está relacionada com as construções desordenadas ao longo das bermas das valas de drenagem abrangidas pelo projeto nesta fase. Vamos tentar minimizar os custos, minimizar os impactos. Há umas casas precárias que foram construídas, portanto, na orla onde as nossas máquinas têm que roncar. Essas pessoas terão que ser tiradas e concessionadas alguns terrenos e já foram alistadas essas pessoas, o município tem. Temos terrenos livres em povo, essas pessoas poderão ter se concessionado. Esta segunda fase está a ser financiada totalmente pelo Banco Mundial em cerca de 60 milhões de dólares. O Estado moçambicano irá contribuir com a isenção de impostos. Os serviços de imigração vão recensear os estrangeiros residentes em Moçambique. O objetivo é aferir a sua legalidade. O recenseamento de estrangeiros em todo o território nacional visa, por outro lado, modernizar o setor, segundo deu a conhecer Fulgêncio Seda, diretor-geral da migração. Nós estamos a planificar um recenseamento de raiz dos estrangeiros, visando saber onde é que eles se localizam, qual foi o primeiro visto que lhes deu entrada à República de Moçambique e quais são as atividades que eles estão a desenvolver. Esta é uma atividade de controle da permanência e da legalidade dos cidadãos estrangeiros no nosso país. O licenciamento em alusão passará a ser contínuo. Estamos neste momento a desenhar a plataforma das informações que nós precisamos que façam parte desse leque de controle que nós desejamos implementar pela primeira vez no nosso país. Ainda no âmbito do combate à imigração ilegal, o Sename vai aprimorar a sua relação com outras instituições nacionais e estrangeiras para travar este mal. Porque a imigração ilegal é uma situação que envolve, para além de funcionários, outros atores que até não fazem parte do setor da imigração. Então, acredito que nessas instituições também existe um trabalho
visando identificar as pessoas que se envolvem nesta rede. É uma rede que se estende não só de Moçambique, mas ela começa fora de Moçambique. Fulgêncio Seda falava na Beira no âmbito de uma visita de monitoria das atividades do seu setor em Sofala. O Jornal da Noite sai para intervalo, mas antes, para quem nos acompanha pela STV, fique com o câmbio do dia. Bem-vindo de volta ao Jornal da Noite. A Assembleia Provincial de Manica aprovou um aumento de 10 centavos por quilômetro na tarifa do transporte interdistrital. A nova tarifa do transporte interdistrital em Manica foi anunciada pela diretora provincial dos Transportes e Comunicações. Temos a rota Chimoio-Catandica, com 144 quilômetros, a tarifa atualmente aplicada a 210 meticais, a proposta de tarifa 230,40 centavos. Temos a rota Chimoio-Cruzamento de Macossa, com 184 quilômetros, a tarifa atualmente aplicada a 270 meticais, proposta de tarifa 294,40 centavos. Entretanto, o presidente da Associação dos Transportadores considera os 10 centavos por quilômetro muito pouco. Não tem nada, uma distância de 200 quilômetros, só aumentaram por 20 meticais. Agora o que é isso? Para os operadores deste setor, o aumento está longe de aliviar o custo de combustível e receiam que a atividade não seja rentável. Estamos a prever aqueles 2,0 por quilômetro. Era para quando o combustível subir, não se aumentar mais o transporte. Nós estamos a ordenar, mas estamos a pedir que este valor que ele está a dizer não vai dar. Nem vale a pena pôr esses 10 centavos. Vale a pena manter em 90. Depois vamos saber o que vamos fazer. A nova tarifa deverá entrar em vigor no próximo dia 15 de agosto. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. 90% dos veteranos da luta armada de libertação nacional e 66 mil desmobilizados de guerra já têm pensões regularizadas. O governo assegura que o processo termina ainda este ano. Envolvidos muitos anos, ainda existem combatentes de luta de libertação nacional que não usufruem das pensões a que têm direito. A situação coloca muitos deles a viver em condições menos dignas, apesar do governo estar a envidar esforços para reverter estes cenários. O Ministério dos Combatentes assegura que dos cerca de 97 mil veteranos da luta de libertação nacional, 91% já têm suas pensões fixadas. Nós temos registrados a nível nacional pouco mais de 174 mil combatentes. Estes estão divididos em dois grupos, que são os veteranos da luta de libertação nacional e os combatentes da defesa da soberania e democracia. Os veteranos da luta de libertação nacional, que são um pouco mais de 97 mil, 91% destes já têm as suas pensões fixadas. O remanescente grupo, que são os desmobilizados, 53% já têm também as suas pensões fixadas. Então podemos dizer que estamos a caminhar bem naquilo que é o processo de fixação de pensões dos combatentes. O Ministério dos Combatentes assegura igualmente que 53% de um total de 76 mil desmobilizados de guerra também têm situação regularizada. Quanto aos desmobilizados, é preciso dizer que o processo de registro deste grupo ainda prevalece. Isto é, porque eles ainda vão se registrando, é complicado dizermos que amanhã ou depois da manhã esse processo vai terminar. Então é um processo que ainda está em curso. Estes dados foram revelados nesta quinta-feira no decurso do 13º Conselho Coordenador dos Combatentes, que tem lugar no distrito de Moatize, província de Tete. Apenas metade das crianças recém-nascidas é que fazem o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. A primeira-dama da República, Isaura Nhus, quer que as mulheres sejam apoiadas para garantir que as crianças não percam os nutrientes do aleitamento materno. Vânia Fernando deu à luz ao seu segundo filho no Centro de Saúde de Malé. E com a experiência anterior, Vânia diz conhecer as vantagens do aleitamento materno para o bebê. O aleitamento materno é muito importante para o crescimento do bebê. Sim.
Com seu primeiro filho, como é que foi? Foi bem. Lhe dei aleitamento materno por 1 ano e 4 meses. Mãe de primeira viagem, Hortência não sai de perto da sua filha. Aliás, é com esse ar protecionista que ela defende o aleitamento materno exclusivo durante os primeiros 6 meses. O aleitamento materno é muito importante para o bebê, dos 0 aos 6 meses. Além do leite, não podemos dar nada de 0 a 6 meses. Sim, senão a criança ainda pode contrair doenças. Quem não teve a mesma sorte é Gertrudes, esta menina de 5 meses de vida que recebe da avó leite artificial, enquanto a mãe está no trabalho. Está a dar leite. A mãe, se voltar a vir dar mama. Leite mesmo, esse de latinha? Sim. Mas isto não impede ela de tomar o leite da mama, ela toma normalmente? Sim, toma. A Unicef defende um tempo de 18 semanas de licença remunerada para que as mulheres possam amamentar os seus filhos, mas o quadro jurídico moçambicano não vai além das 12 semanas. Uma coisa é aquilo que a Unicef recomenda, outra coisa são as implicações e o contexto normativo moçambicano. O que devemos reconhecer em primeiro lugar é que já há um avanço. No passado era só 1 mês, agora temos 3 meses, quizá o futuro vai determinar que este processo possa avançar. A primeira-dama de Moçambique diz que no país ainda há muitas crianças recém-nascidas que não têm um aleitamento materno exclusivo. Metade das crianças são amamentadas exclusivamente com leite do peito e apenas 35% das crianças de 9 a 11 meses têm uma frequência alimentar mínima. Isaura Nhusse defende por isso o apoio combinado à mulher para o bem da saúde das crianças. As mulheres precisam de apoio a nível das nossas unidades sanitárias, nos nossos locais de trabalho, nas suas comunidades, assim como no seio familiar. No âmbito da celebração da Semana do Aleitamento Materno, a esposa do Presidente da República procedeu esta quinta-feira à oferta de um enxoval ao bebê nascido no Centro de Saúde de Malé, na cidade de Inhambane. 4 pessoas morreram em 11 ataques de crocodilos no distrito de Xinde, na província da Zambésia. O governo local está a reforçar campanhas de sensibilização para acabar com o problema. O curso de água do rio Zambésia no distrito de Xinde tornou-se num verdadeiro corredor de morte. Os crocodilos estão a atacar pessoas. O administrador distrital Vidal Bila diz que a situação preocupa as autoridades. Bila fala de ataques e mortes. De junho do ano passado a junho deste ano tivemos 11 ataques. Dentre esses ataques, 4 foram mortes. E essa é uma preocupação grande. Por isso, o que nós temos estado a fazer mesmo é trabalhar com a população para sempre que tiver que ir ao rio não estar sozinho. Porque às vezes pode desaparecer no rio e ninguém saber que estava no rio. A sensibilização é a aposta do governo distrital junto das famílias. A sensibilização, ela acontece diariamente. Em cada reunião onde estamos com a população, nós fazemos essa sensibilização. Mas mais do que isso, estamos com um programa de abertura de 17 novos furos de água. Porque o que faz com que a população vá ao rio é, a algum momento, não termos furos de água próximo das famílias. Então queremos abrir neste ano 17 novos furos de água e vamos fazer a reparação de 10 furos de água. Isso vai minimizar este fluxo de pessoas que vão para o rio para lavar ou vão ao rio para buscar água. Para além dos ataques por crocodilo, os elefantes, búfalos e hipopótamos são outros animais que também fazem suas incursões. Devastam machambas em tempo de desenvolvimento das culturas. Na página internacional, digo-lhe que 5 pessoas morreram em confrontos entre partidos políticos durante a campanha eleitoral no Quênia. As autoridades quenianas falam de mais de 50 ataques já registrados durante a corrida eleitoral que decorre no país.
A corrida para as eleições gerais no Quênia está cada vez mais intensa. Esta quarta-feira, as autoridades notificaram a morte de 5 pessoas, 3 durante os conflitos entre as formações políticas e outras 2 vítimas de acidentes de viação envolvendo viaturas dos partidos. Desde que arrancou a campanha eleitoral no Quênia, têm sido registrados vários confrontos físicos entre os apoiantes dos diferentes partidos que lutam pela conquista das eleições de 9 de agosto. De acordo com a Comissão Queniana para os Direitos Humanos, já foram registrados 50 confrontos físicos entre os partidos políticos desde o arranque da campanha eleitoral. A instituição aponta ainda para a possibilidade de mais conflitos surgirem após a divulgação dos resultados das eleições, caso os líderes vencidos não aceitem os resultados. Com quase tudo pronto, as autoridades quenianas trabalham nos últimos acertos para as eleições gerais de 9 de agosto. A China lançou 11 mísseis balísticos perto de Taiwan e intensificou exercícios militares através do ar, do mar, além de tiros reais. Pequim diz que as atividades são até agora simbólicas, mas mais pode estar por vir. O jornal está à porta de mais um intervalo, mas antes saiba como se vai comportar o tempo nas próximas 24 horas. Começamos pela região sul do país, com a cidade de Maputo a registrar previsão de máxima de 29 graus e mínima de 16, Xai-Xai 28 de máxima e 16 de mínima, Inhambane 27 de máxima e 17 de mínima. Toda a região sul do país vai registrar céu pouco nublado, neblinas ou nevoeiros matinais locais. Na região centro do país, a cidade da Beira vai registrar uma máxima de 25 graus e mínima de 16, Chimoio 29 graus de máxima e 11 de mínima, Quilimane 28 graus de máxima e 19 de mínima, Tete 31 de máxima e 19 de mínima. Céu pouco nublado, há nublado na região centro, ocorrência de neblinas ou nevoeiros matinais locais. Já na zona norte do país, Nampula vai registrar uma máxima de 28 graus e mínima de 19, Lixinga 21 de máxima e 10 de mínima, e Pemba 28 de máxima e 18 de mínima. Céu pouco nublado, sendo nublado na faixa costeira, onde há possibilidade de chuvas fracas locais, neblinas ou nevoeiros matinais locais. Até já. Estamos de volta ao jornal. No desporto, o Costa do Sol volta este sábado a fazer jogos no seu campo após a interrupção para dar lugar à substituição da relva sintética. Abre-se uma nova página para os canarinhos que, face às obras de substituição da relva sintética, foram obrigados a realizar os seus jogos fora do seu meio. A recepção à União Desportiva de Songo este sábado vai marcar o regresso do agora segundo classificado do Moçambola ao seu reduto. O investimento, claro, para a relva sintética foi muito alto. Queremos melhorar cada vez mais o nosso campo. Melhoramos agora o terreno do jogo e não foi só por causa do licenciamento. Há outros elementos que contribuíram para que o Costa do Sol substituísse a relva antiga. Estamos a ter muitas lesões aqui também. Hoje temos o Nilton a operar na África do Sul também. Isso tem a ver também com o campo, que tivemos nos últimos 2, 3 anos jogadores a serem operados exatamente porque o campo não estava em condições. O campo foi alvo esta quinta-feira de inspeção por uma equipa da Associação de Futebol da cidade de Maputo, liderada pelo respectivo secretário-geral Orlando Chamussi. Luís Miquissone está de regresso aos relevados 3 meses depois de sofrer uma lesão no tornozelo. O internacional moçambicano já disputou 2 jogos a titular pelo Al-Ahly do Egito. A velocista Ansha Mandá fez a sua segunda prova de 200 metros e terminou na 5ª posição, enquanto Alex Makwakwa participou na sua primeira corrida de 1.500 metros e terminou na 9ª posição nos Jogos da Commonwealth. O dia foi reservado para o atletismo.
A velocista Ansha Mandat voltou à pista nesta quinta-feira, tendo melhorado o seu tempo de 20 segundos e 2 centésimos para 25 segundos e 43 centésimos. Já o velocista Alex Makwakwa, que teve a sua estreia nesta quinta-feira, não esteve em melhor performance e terminou na 9ª posição com um tempo de 3 minutos, 57 segundos e 48 centésimos, abaixo do seu tempo de inscrição, que é 3 minutos, 50 segundos e 47 centésimos. Então, estou muito feliz de saber que já tenho o adesivo eletrônico e assim poderei trabalhar mais para poder passar. A prova não correu bem, da forma que eu esperava, mas deu para terminar. Já no boxe, Armando Sigauk perdeu nos quartos de final para o irlandês Dylan James na categoria de 51-54 quilos. Ainda nesta noite, Tiago Mussanga disputa os quartos de final com Wendell Stanley da Nova Zelândia. Momento agora de conhecermos os temas que serão levados a debate no Noite Informativa. Para tal, junta-se a nós Boaventura Mucipo, aqui em Saúde. Boa noite. Boa noite, António Tiwa. Boa noite aos nossos telespectadores. O Presidente da República admitiu hoje, pela primeira vez, que o terrorismo não acaba e que a vida não pode parar. Filipe Nyusi não entende como é que algumas empresas, até aqui, ainda não regressaram às suas zonas de atuação. O facto de algumas famílias estarem a regressar às suas zonas de origem em Cabo Delgado representa para Filipe Nyusi um sinal de confiança. O chefe de Estado destaca que as condições de segurança são melhores hoje que em abril de 2021, quando a Total declarou a cláusula de força maior, fez as malas e suspendeu o projeto. Há ou não condições para o regresso das empresas e dos singulares, portanto das famílias, das pessoas? Há ou não condições de adaptação às novas circunstâncias do terrorismo na província de Cabo Delgado? São estas perguntas que vamos tentar responder hoje no Noite Informativa. Já iniciou o momento de aquecimento para o próximo ciclo eleitoral, eleições autárquicas e eleições gerais. Há vários elementos que vamos discutir hoje no Noite Informativa. O primeiro é a intolerância política denunciada pela Renamo e o boicote ao seu chefe, o Suf Momad. O processo de recenseamento já tem cronograma, portanto, arranca em fevereiro. Até aqui não há o diretor-geral, portanto, o lugar do diretor-geral do STAI está vago. O STAI é o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, portanto, o braço técnico de realização das eleições está sem diretor, esta instituição, e também não há dinheiro suficiente para realizar as eleições. Como é que estes fatores podem influenciar para um mau ou boa qualidade do processo eleitoral já em 2023 e 2024? Estes dois temas vão discuti-los Algi Ahmad e Mohamed Yassin na segunda parte do programa Noite Informativa de hoje. Ivone Soares quer debater a fundo o desemprego juvenil na sequência de uma manifestação de jovens realizada ontem de frente do Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Ter um emprego formal continua a ser um sonho impossível para muitos jovens moçambicanos. A OTM, Central Sindical, alerta que a taxa de desemprego é elevada, cerca de 24% em Moçambique. O Banco Mundial, num relatório introspectivo, portanto, feito a si próprio, já veio dizer que o modelo de desenvolvimento em Moçambique falhou. Isto é, o modelo de desenvolvimento em Moçambique cria poucos empregos e parte dos poucos empregos que são criados são precários, ou seja, com baixos salários. Que caminhos para uma juventude, muita dela formada, mas sem horizontes de emprego? É o que vamos discutir aqui no Noite Informativa, logo a abrir com Ivone Soares. São estes os temas, é este o prato que servimos hoje, caro telespectador. Já a seguir, na STV Notícias. Eu e os meus convidados aguardamos por si. Até já. Os temas estão lançados, não deixe de acompanhar o Noite Informativa. É o fim do jornal. Boa noite, até amanhã.